Fala pessoal, beleza? Professor Vinícius Nascimento aqui. Estarei com vocês a partir de agora para a gente corrigir o nosso simulado de AFO para o concurso da Procuradoria do Distrito Federal. Espero que você tenha ido bem. Questões aí nível médio a difícil, né? Dei uma puxadinha aí no seu simulado, mas nessa reta final é importante a gente ter, né, um feedback assim mais severo, né? Um nível, a peneira um pouquinho mais fina para a gente poder ter uma noção como está a nossa preparação, né? Mas vamos lá, vem comigo. Então, para quem não me conhece, sou o professor Vinícius Nascimento, satisfação estar aqui com vocês. Vou estar com vocês aqui na correção do simulado. Sou professor de AFO e de administração aqui do Estratégia, também de contabilidade pública, tá? Sou formado em administração pública, contabilidade, estou fechando minha graduação em Direito, né? Estou aprovado aí no concurso de consultor legislativo da CLDF. E essas aí são minhas redes sociais. Você que ainda não me segue, fica aqui o convite, meu Facebook, meu Instagram e meu e-mail também para você mandar sua sugestão, tá? Aqui minhas aprovações de concurso público, né? Só para você poder me conhecer um pouquinho melhor. Vamos sem enrolação, vamos lá, vamos logo. No Brasil, o questão 71, o princípio do equilíbrio orçamentário deve ser respeitado dois aspectos, formal e material. Então ele está falando aqui, né, dois aspectos aqui do princípio do equilíbrio. A inobservância desses aspectos pode gerar responsabilidade de gestor, inclusive crime de responsabilidade. Primeira questãozinha aí, pessoal, você já marca errado, tá? Por que, Vinícius, se a questão está errada, né? Realmente, pessoal, o equilíbrio orçamentário, tá? Ele possui dois aspectos, né? O aspecto formal. Esse aspecto formal, deixa eu colocar aqui para você embaixo. Vamos lá, ó. O aspecto formal do princípio do equilíbrio, ele está relacionado ao quê, pessoal? Ao princípio do equilíbrio lá do artigo 5º da LRF, tá? Então, no aspecto, ó, tá? Então, no aspecto formal, beleza? No aspecto formal, você tem que lembrar que o quê? A receita deve ser maior ou igual à despesa. Então, a despesa não pode superar o montante da receita, tá? Agora, ou seja, aqui, nesse aspecto aqui, nós estamos tratando basicamente sobre o que, pessoal? Nós estamos tratando a respeito, né, do que a gente chama do princípio da aprovação do orçamento. Já no seu aspecto material, e aí é que muda o raciocínio, no aspecto material, eu estou focado na execução, tá? Eu estou focado na execução. Então, o princípio do equilíbrio no aspecto formal está voltado, tá? Voltado para, né, os chamados resultados fiscais. Tá? E o resultado fiscal, você já sabe que ele pode ser um superávit, né? Um equilíbrio ou um déficit. Então veja, né? Eu não preciso observar o equilíbrio orçamentário material, né? Eu posso ter, por exemplo, uma despesa empenhada muito maior que a receita, um déficit que a gente chama de déficit orçamentário lá na contabilidade pública. Então o item está errado por quê? Porque a inobservância do aspecto formal vai gerar sim, tá? O equilíbrio fiscal não precisa, porque eu posso ter uma meta de déficit ou de superávit, beleza? Questão 72, vamos lá. Na questão 72 ele fala, a alteração dos atributos dos créditos somente é possível mediante a autorização na LOA ou em créditos adicionais. Aqui, pessoal, a sagacidade do concurseiro fala mais alto. Essa palavrinha aqui, ó, machuca, né, o concurseiro. Então, quando você ler essa palavrinha, principalmente em provas do CESP, você vai lembrar que se tem a palavra somente, provavelmente a questão somente, tá certo? Item errado. Por quê? Porque é possível alterar os atributos do crédito, como, por exemplo, identificador de uso, tá? Que é uma classificação lá da receita na estrutura programática. Por exemplo, mudar a fonte também é possível mudar.
e essas alterações, né, por exemplo, identificador de uso, são realizadas por atos infralegais. Ou seja, se é ato infralegal, então não precisa necessariamente, como ele afirma aqui, ó, de autorização na LOA ou em créditos adicionais. Então, quando a palavra diz que somente assim, o item está errado. Beleza? Vamos lá, próxima questão. É possível, questão 73, é possível afirmar que apesar do ingresso não ser efetivo, ele é considerado como receita pública, certo? Certíssimo, pessoal, tá? Muito bem, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui o conceito de receita pública, né? Então, ó, a receita pública, ela pode ser conceituada no sentido amplo e no sentido estrito, né? Então, no sentido estrito também, você tem o conceito de receita pública. Quando a gente fala em sentido amplo, nós estamos falando aqui, ó, em receita orçamentária, né? Orçamentária mais receita extra orçamentária, certo? Então é isso que nós estamos falando aqui, tá? Então a receita em sentido amplo são essas duas. Já quando a gente vai para a receita em sentido estrito, eu estou falando em quem? Apenas receita orçamentária, tá? Então, apenas receita orçamentária. Então, quando o ingresso pode, apesar de ser não efetivo, ele pode ser considerado, sim, receita no seu sentido amplo, tá bom? Então, o item aí está correto. Questão 74. Receita pública decorrente do imposto de renda, imposto de competência da União, incidente em remuneração de servidores estaduais, deve ser classificada como transferência corrente pelos respectivos estados. Questãozinha aqui bem específica e bem maldosa, né, pessoal? Marca aí no seu material, o item está errado. O imposto de renda, deixa eu aparecer na tela para você, o imposto de renda, efetivamente, ele é o imposto federal, né? Mas o imposto de renda incidente sobre a remuneração dos servidores estaduais, ele é arrecadado, né, ele é retido e diretamente pela unidade federativa, pelo estado ou pelo município, se for o caso. E esse recurso, apesar de ser de competência federal, o imposto de renda incidente sobre remuneração de servidores estaduais, distritais ou municipais fica direto com o estado, município e Distrito Federal. Então não é você transfere para a União para depois a União transferir de volta, né? O estado retém, já fica com ele direto, certo? Então quando a questão fala que deve ser classificado como transferência corrente, não precisa, porque isso é receita arrecadada diretamente pelo próprio estado. O imposto é de competência da União, mas a arrecadação fica com o estado. Beleza? Quando for incidente na remuneração dos servidores estaduais, no município, quando for servidores municipais. Então, a questãozinha maldosa, eu já vi essa questão ser cobrada anteriormente em prova, não com essa redação, com outra, e coloquei no seu simulado aí para chamar sua atenção, para você ficar ligado. Beleza? Vamos lá, seguindo aí. Questão 75 aí, questãozinha que trata situação hipotética. Vamos lá. Determinado governador pretende conceder, tá, isenção tributária de caráter não geral por meio de projeto de lei. A proposta de legislação contém a demonstração de que a renúncia foi considerada na LOA, tá? E não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da LDO. Então, o governador quer conceder uma isenção de caráter não geral, e isso já estava previsto na estimativa da Receita e não vai afetar a meta. Aí ele vem com a assertiva. Nesse caso, o referido projeto necessita de medidas de compensação, por meio do aumento de receita proveniente da elevação de alíquota, ampliação de base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuições para que a referida isenção possa ser implementada. Galera, estamos diante de uma questãozinha que trata de renúncia fiscal, né? Artigo lá 14, né, da nossa lei de responsabilidade fiscal, você vai marcar nesse item aqui,
Errado. Por quê? Porque a renúncia fiscal, tá? A renúncia fiscal, ela tem, vamos colocar aqui, ó, a renúncia fiscal ou renúncia de receita, ela tem que ter, para ela ser concedida, tem duas formas. Primeiro, né, tem que ter a estimativa na LOA e não afeta a meta, que é exatamente o que está na questão, né? Por isso que eu marquei aqui, coloquei no marca-texto. Ou, aí entra o lance, ó, ou aí eu vou precisar das chamadas medidas de compensação. Então, nesse caso, se o governador já comprovou que essa renúncia já foi considerada na LOA e não vai afetar a meta, não precisa de medida de compensação. Ele já pode implementar diretamente, aprovou a LOA, concedendo a isenção, a LOA não, aprovou na lei que concede a isenção, ela já pode entrar em vigor. Não precisa de medida de compensação. E ele falou aqui, né, que necessita de medida de compensação. Isso aqui está errado. Beleza? Uma questãozinha aí muito boa pra gente. Vamos lá, 76. Caso a União deseje fazer transferência de recursos para o município com o objetivo de custear a construção de um posto de saúde, não haverá necessidade de se comprovar que o município está em dia com prestação de contas do recurso anteriormente recebido. E se houver previsão de contrapartida. Então, para receber essa transferência, ele não precisa comprovar que está em dia e tem que ter medida de contrapartida, previsão de contrapartida, tá bom? Beleza? Vamos lá, pessoal. O que eu tenho aqui, ó? Vamos marcar aqui a questão certa, tem que ter a previsão de contrapartida, não precisa observar o primeiro, tá? Então, não haverá necessidade de comprovar que está em dia com a prestação de contas. Por quê, Vinícius? Porque quando eu tiver ações, tá? Ações de educação, ações de saúde e ações de assistência social, certo? Beleza? Eu não preciso observar. Não ocorre suspensão. Então, mesmo que ele tiver, né, mesmo que ele tiver em débito, vamos dizer assim, com a prestação de contas, como a gente está falando na área de saúde, ó, posto de saúde, com certeza ele vai poder receber sim. Uma questãozinha bem maldosa, pegou uma exceção, dá uma olhadinha lá no seu artigo 25 da sua LRF, tá bom? Então, questãozinha aí tensa. Próximo, vamos lá, 77. A realização de operações de crédito de um Estado com o Banco Estatal para a construção de hospital de campanha é possível, desde que o ente federativo não seja controlador do referido banco, mas pode ser acionista. Questão legal, né? Então ele está falando aí que, por exemplo, o Distrito Federal pode ir lá no Banco do Brasil, né, que é um banco que é estatal, mas não é controlado pelo Distrito Federal, fazer um empréstimo para construir um hospital de campanha. Isso pode, tá? Não tem nenhum problema. Segundo o artigo 36 da nossa querida LRF, é vedada a operação de crédito entre uma instituição estatal e o ente controlador como beneficiário, tá? No caso, veja, eu posso ser acionista? Posso, eu só não posso ser controlador, não posso ter o controle, a maioria do capital social com direito a voto. Então o artigo 36 veda esse tipo de operação quando o controlador faz com a sua controlada, né? Eu falo nas aulas de LRF que isso acontece, essa proibição aconteceu em razão, né, de muitos bancos estatais quebrarem por causa desse tipo de situação, né? Então o item aí está certo. Questão 78, questãozinha sobre provisão. A provisão consiste em instrumento pelo qual a descentralização de créditos entre órgãos e entidades integrantes do orçamento fiscal de Seguridade Social é ajustada
com vista à execução de programas de projeto-atividade nos termos estabelecidos no plano de trabalho, observada a classificação funcional programática. Beleza? Gente, o item aqui está errado, tá? Quando você ler a palavrinha provisão, você tem que ver que tem duas pessoas envolvidas aí, né, que não fazem parte da mesma estrutura, tá? Beleza? O conceito que está aqui, né, esse conceito da questão 78 é termo de execução descentralizada, que é uma outra forma recente, né, de descentralização de créditos. Tá? Então tem aí a provisão, né, e tem a provisão, o destaque e o termo de execução descentralizada, que é um novo sistema, né, vamos dizer assim, um novo mecanismo, né, para você poder descentralizar créditos, tá bom? Aí a regulamentação, ó, o que acontece? Esse termo de execução descentralizada, ele é moderno, tá? Ele é moderno, ele é recente, né? Justamente porque a forma de execução via provisões e destaques, né, ela não atende mais à realidade, certo? Ela não atende mais à nossa realidade. Você vai encontrar isso, pessoal, no nosso decreto, tá? 10.426 de 2020. Tá? Esse decreto aqui dispõe sobre a descentralização de créditos por meio do termo de execução descentralizada. Tá? E aí tem um conceito lá, beleza? Então provisão não é isso, esse é o termo, esse é o conceito de termo de execução descentralizada. Questão 7.9. Quando uma determinada ação orçamentária tiver que ser executada por mais de um órgão ou unidade orçamentária, ela será classificada como ação padronizada. Nesse sentido, uma ação multissetorial, vários setores, várias áreas, é mais de um órgão, várias áreas, multissetorial é aquela que, em virtude de organização do Ministério para facilitar a execução, é implementada por mais de uma unidade do mesmo órgão. Gente, isso aqui está errado, tá? Ação padronizada, realmente, né, vamos colocar aqui, ó, ação padronizada. Isso aqui está lá dentro, pessoal, da nossa classificação programática, né? Para programação programática não, desculpa, da programação qualitativa da despesa, tá? Então a ação padronizada, ela pode ser setorial, multissetorial ou da União. Então nós temos aí 3 formas de realização da chamada ação, né, padronizada, beleza? Da ação padronizada. Qual a diferença delas? A setorial é exatamente essa que está aí. Mais de um órgão, né, mais de uma estrutura, unidade orçamentária do mesmo órgão. O mesmo órgão é o mesmo setor. Então, por exemplo, duas universidades federais, por exemplo, né? Eu posso ter, que mais? Polícia Federal e Rodoviária Federal. Então, setorial. A multissetorial são de órgãos diferentes. Órgão orçamentário diferente. Tá? Então, o que acontece? Eu tenho 2 setores, multissetorial, 2 setores. Então, Segurança Pública e Defesa Nacional, Educação e Assistência Social, são multissetorial. E a ação da União, né, você tem aí vários órgãos executando, independentemente da área, certo? Então, esse conceito que está aí na questão 79 é um conceito de ação setorial. Questão 80, tá acabando. Questão 80, ele fala o que? Ao longo dos anos, o processo orçamentário passou por diversas modificações e aperfeiçoamentos no seu processo de planejamento. Dentre os diversos tipos, temos o orçamento executivo, legislativo
que nunca foi adotado no país e atualmente vigora o orçamento misto no Brasil, sendo a elaboração e execução a cargo do Executivo e a aprovação e fiscalização a cargo do Legislativo. Questão errada. Por quê, Vinícius? Realmente tem os 3 tipos, né? Porém, ó, isso aqui, ó, tá errado. O orçamento legislativo já existiu no Brasil, tá? O orçamento legislativo existiu, por exemplo, na Constituição de 1891 e o orçamento executivo na Constituição de 1937. Então, os 3 tipos de orçamento já foram adotados aí pelo Brasil. Atualmente, realmente, vigora, né, o orçamento misto, tá bom? Então, o erro está aqui, né? O orçamento legislativo já foi, sim, adotado pelo poder, pela República. Próximo. O orçamento federal está organizado em programas, a partir dos quais são relacionados em ações, sobre a forma de atividade, projetos ou operações especiais, especificando os respectivos valores, metas e as unidades orçamentárias responsáveis por cada ação. Perfeito. A cada projeto ou atividade, só poderá estar associado um produto, que, quantificado por sua unidade medida, dará origem à meta. Perfeito, pessoal. Cada ação orçamentária só vai gerar o seu produto, né? Você não pode, uma ação orçamentária, gerar 10 produtos. Senão fica difícil até o controle e a análise de resultados. Por isso que ele fala na questão, quantificado vai dar origem à meta. E aí eu vou analisar o cumprimento dessa meta. Essa é a lógica do orçamento-programa. Você ter as ações orçamentárias entregando bens e produtos em regra para a sociedade, via metas a serem analisadas e avaliadas numa eventual prestação de contas, certo? É óbvio que esse tipo aqui, ó, operações especiais, eles não entregam bens e produtos para a sociedade. Dívidas, inativos, pensionistas são gastos, são as ações orçamentárias que não entregam um produto para a sociedade, mas também estão instituídos aí dentro da programação da despesa pública. Então, cuidado com esse item, questãozinha que é ipsis literis lá do Manual Técnico de Orçamento, tá bom? Vamos lá. Atualmente, a União não está impedida de receber transferências voluntárias, ressalvadas aquelas destinadas às ações de educação, saúde e assistência social, apesar de não ter instituído o imposto sobre grande fortuna. Então, a questãozinha bem interessante aqui para você, tá? O que a gente tem aqui, ó? Gente, você tem aqui a transferência voluntária, né? De acordo com o artigo 11, tá, da LRF, né? Parágrafo único, tá? Parágrafo único. Ele diz lá que não pode, né? Veda a transferência voluntária se não instituir, tá? Todos os impostos, tá? Não pode, se não instituir os impostos, não pode receber transferência voluntária. Aí o que a gente tem? O imposto sobre grandes fortunas é um imposto federal. Ele ainda não foi instituído. Então, em tese, a União realmente não poderia, tá, receber transferência voluntária, porque não instituiu todos os impostos de sua competência. Porém, pessoal, contudo, entretanto, todavia, quando a gente analisa, né, lá o artigo 65, parágrafo 1º, a linha, inciso 1, a linha D da LRF, que esse palavrão aqui nos diz? Se tiver calamidade pública, quando você tiver uma situação de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, certo? Estão dispensados. Então, em calamidade pública, reconhecida pelo Congresso, ficam dispensados, ó, os limites previstos na LRF. Limite pessoal, limite de endividamento, não fica suspenso, tá? O que mais que fica suspenso, Vinícius? Além disso, tá? Vedações de transferência voluntária. Então veja, que é voluntária, né? Que é exatamente o que está dizendo na questão.
Então veja, a União não pode receber transferência voluntária porque não instituiu todos os impostos, o IGF, por exemplo. Então ela não pode receber transferência voluntária. Porém, nós estamos em um período de calamidade pública reconhecida pelo Congresso. Diante dessa situação, né, a União pode sim receber transferência voluntária. Não faz muito sentido do ponto de vista prático, porque a União tem a maior capacidade financeira, né? Mas, se cair na sua prova, então, atualmente a União não está impedida de receber transferência voluntária, apesar de não ter instituído o IGF. Beleza? 83. Caso seja constatado que o ente chegou a 96% do limite total de gasto com pessoal por ocasião da publicação do RGF. Presta atenção, isso aqui é importante. Tá? Foi verificado quando? Quando o RGF foi publicado. O respectivo Tribunal de Contas deverá emitir alerta ao ente, bem como estará impedido de tomar diversas medidas de aumento de gasto com pessoal na LRF. Gente, isso aqui está correto. Eu sei que essa questão vai gerar problema, vai gerar treta. A treta, ela existe, irmão. Só que é o seguinte, quando que eu consigo apurar se o gasto com pessoal chegou ou ultrapassou ou não 90%? É por ocasião da publicação da RGF. Então, na hora que publicou a RGF, automaticamente o tribunal emite o alerta, certo? E já não pode mais fazer um monte de coisa, porque já estourou até 95%. Aí você pergunta, Vinícius, mas o limite de alerta não é quando ele ultrapassa 90%? É, mas velho, ele chegou a 96%, publicou a RGF, está em 96%, emite o alerta e já avisando, olha, você além do limite de alerta, você já ultrapassou também o limite prudencial. Então eu faço essas verificações por ocasião da publicação do RGF. Até então, pessoal, salvo auditorias operacionais que eventualmente o Tribunal de Contas faça, é só quando publica o RGF que a gente vai saber mesmo, certo? Então o item está correto. O CESP já cobrou uma questão, né, no mesmo nível, mesmo mais ou menos mesma situação, no concurso do TCU, em concurso do TCU anterior. Então chegou a 96%, por ocasião da publicação da RGF, tem que emitir o alerta. Por quê? Porque o alerta é emitido quando ultrapassa 90%. Já chegou 96%, ultrapassou 96%. Ah, mas ultrapassou o limite de prudencial. Por isso que eu coloquei aqui na questão, ó, estará impedido de tomar medidas de gasto com pessoal. Não pode reestruturar a carreira aumentando despesa, não pode aumentar salário, etc. Tá bom? Então, questãozinha aí, maldosa mesmo, né? Na maldade, hoje é dia de maldade. 84, tá acabando. A lei orçamentária anual não poderá conter previsão de despesa para exercícios seguintes, em razão do princípio da anualidade orçamentária. Tá, pessoal? Essa aqui é uma atualização constitucional, tá? Isso aqui a gente tem que tomar cuidado. Artigo 165, parágrafo 14 da Constituição, instituído lá pela nossa querida Emenda Constitucional 102 de 2009, essa emenda alterou e diz que a LOA poderá conter, sim, previsões para os exercícios seguintes, com a especificação dos chamados investimentos plurianuais. Beleza? E a última questão, para a gente fechar aí, segundo o princípio da descentralização orçamentária, é preferível que a execução das ações ocorra no nível mais próximo de seus beneficiários. Com essa prática, a cobrança dos resultados tende a ser favorecida, dada a proximidade entre o cidadão beneficiário dessa ação e da unidade administrativa que executa. A questão certa, isso aqui, esse princípio da descentralização orçamentária, a gente chama ele de princípio moderno, tá? Princípio moderno. Então, esse aqui é um dos princípios modernos, já aceitos aí, por exemplo, pela Escola Nacional de Administração Pública, aceito pela Secretaria de Orçamento Federal, tá? Ele aparece, confesso a vocês que eu não tenho visto muito esse tema em provas gerais, né? Só em provas de nível muito mais aprofundado, mas se cair na sua prova, você já sabe, e ele também está bem autoexplicativo aí, está bem coerente, né? O termo com o seu conceito. E assim a gente fecha, né, pessoal? O nosso simulado de AFO, espero que você tenha saído muito bem.
Fica aí, né, para você me seguir nas redes sociais, Prof. Vinícius de Nascimento. Estarei com vocês aí. Você que ainda não é inscrito no meu canal no YouTube também, fica o convite, tá? Para você me seguir no YouTube, né? Lá eu faço aulas de AFO, contabilidade pública, etc. Você também pode aparecer lá, tá bom? Forte abraço, até a próxima oportunidade. Bons estudos e tchau, tchau.